Agora a gente muda de assunto. Bom, os eventos climáticos severos marcaram as últimas semanas e meses no Brasil. A formação de um ciclone extratropical gerou fortes temporais, em ventos no sul do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também São Paulo, onde mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica e centenas de voos foram cancelados em aeroportos como o de Congonhas, por exemplo, por causa do mau tempo. E a maior presença desses fenômenos climáticos faz o brasileiro se questionar: ciclones e tornados mais severos no país estão acontecendo mesmo ou é só uma impressão nossa? Bom, para tentar responder essa e outras questões, nós vamos conversar agora com a Juliana Barros, que é geógrafa e professora da UFG, e ela já aparece aqui de forma remota na nossa tela para conversar com a gente. Olá, professora, muito obrigada pela sua presença. Para a gente começar, peço que a senhora se descreva fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, boa tarde. Eu sou uma mulher de pele clara, estou vestindo uma blusa rosa. Ao fundo aqui tem uma estante com livros. Bom, e estamos aqui para conversar. Bom, primeira pergunta que a gente tem se feito, né? Geralmente a gente ouvia falar que esses fenômenos extremos, tornados, ciclones, não eram coisas que aconteciam de forma muito comum no Brasil, a gente parecia meio protegido desses fenômenos. Isso mudou? Ou é só a nossa percepção agora que mudou? Esses fenômenos têm ficado mais intensos, mais recorrentes? Bom, com relação aos ciclones, isso não é um fenômeno difícil de acontecer. A questão é que os ciclones não nos atingiam, em função aí da rotação da Terra, né, do sentido em que esses fenômenos ocorrem, eles não costumavam chegar ao continente com tanta frequência como eles têm começado a chegar aqui para nós. Então, não é incomum. Já os tornados realmente, embora também não fosse impossível de acontecer, mas tem ocorrido sim com mais frequência. E essa ocorrência maior desses fenômenos tem alguma coisa a ver com as mudanças climáticas, professora? É, algumas coisas têm sinalizado para nós que sim, principalmente com relação aos tornados, tem a ver com aumento de temperatura, de superfície, que por sua vez tem a relação com a retirada da cobertura do solo, né, com as alterações na superfície, como eu falei, desmatamento, que implica em elevação de temperatura. Os ciclones também, como eu falei, eles não são fenômenos que não ocorrem, mas temos observado que tem uma relação, a maior frequência tem uma relação sim com o aumento das temperaturas no oceano e também com fenômenos aí, com o aumento da temperatura das águas ali próximo da Antártica, que indica sim uma relação com mudança climática. Professora, a senhora falando, acabei de pensar que eu não sei a diferença de ciclone e tornado. Acho que muitas pessoas de casa que estão assistindo a gente também não devem saber. Dá para explicar a diferença? Tem um que é mais danoso do que outro, que é mais intenso? Explica pra gente. A mudança principal está na escala. O tornado, ele é mais localizado. Então, ele ocorre primeiro no continente, né? E ele é mais localizado, mas ele é extremamente danoso. Então, ele causa muito prejuízo, porque, embora ele ocorra numa escala menor, ele atinge uma área menor, mas a velocidade dos ventos é muito elevada. E ele, como eu falei, ele só ocorre no continente. Já o ciclone, ele tem que ocorrer no oceano, ele ocupa em uma escala de centenas de quilômetros, né? Precisa de água, então precisa dessa força da água, com temperatura mais elevada, então por isso essa relação com o aumento da temperatura da água do oceano. Mas os ventos têm uma velocidade menor. Quando ele chega no continente, ele perde a força. Então, os ventos têm uma velocidade menor e, em tese, eles causam um pouco de menos de estrago do que o tornado, porque quando ele chega no continente, ele vai perdendo essa força. Mas a gente vê que isso também é um pouco relativo, né? Porque se ele chegar com muita intensidade, ele também vai causar estrago. Mas como o tornado ocorre em áreas onde geralmente a gente tem uma ocupação maior, então o tornado tende a ser um fenômeno
que vai causar mais morte, que vai ter uma dimensão de estrago muito maior. Então, para resumir, tornado no continente, vento com velocidade muito mais elevada e causando muito mais estrago, e ciclone, ou furacão também, né, que ainda tem essa diferenciação. Furacão ocorre no oceano, centenas de quilômetros, quando chega no continente, perde a força. Professora, e o Brasil está preparado para orientar as pessoas em caso de ocorrência de algum desses eventos extremos, para avisar antes que eles ocorram, para que as pessoas possam sair de regiões mais perigosas, como acontece aí em outras partes do mundo? Bom, primeiro, assim, o tornado, é bom lembrar que o tornado é um evento é extremamente difícil de se prever. Então, mesmo em outras partes do mundo, onde eles são mais frequentes, ainda se tem uma dificuldade de previsibilidade. Então, hoje, assim, o nível de previsibilidade de um tornado é muito baixo, assim, 15, 20 minutos para ter certeza que ele vai se formar mesmo. O que a gente sabe é que tem características que dão ali, né, que apontam, olha, provavelmente vai ser uma probabilidade. Então, já não é um evento muito fácil. Hoje, no Brasil, a gente tem excelentes profissionais que vêm trabalhando, que vêm atuando, formados em diversas partes do mundo e aqui mesmo. A gente tem o CEMADEM, que é um centro nacional de ocorrências, né, que trabalha com essa parte de desastres, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar bastante, né? A questão dos ciclones também, mas, então, assim, te respondendo de forma mais objetiva, a ciência, a gente está preparado, a gente consegue ver, monitorar, saber o que vai acontecer, mas existe ali um tempo de resposta do poder público que ainda demora um pouco, sabe, de tomada de decisão, que a gente avisa que vai ocorrer, que a gente tem dito, olha, a situação está assim, mas que o poder público demora um pouco para agir. Então, acho que a gente precisa ainda avançar na questão da defesa civil, né? E não só também na questão de avisar, olha, saiam, né? Mas a questão também hoje de prevenção, porque a gente já sabe que esses fenômenos têm ocorrido, a gente já sabe que eles estão ocorrendo, e o que vai acontecer quando eles ocorrem. Então, assim, a ciência já está pronta, a gente já tem monitoramento aí, a gente já tem um sistema de monitoramento que é cada dia melhor, precisa melhorar hoje, vamos dizer assim, na parte, hoje aqui é a região centro-oeste, né? Goiânia é um dos lugares hoje que ocupa o 7º lugar em ocorrência de eventos extremos relacionados à chuva. Pouca gente sabe disso, porque a gente também não tem que falar só de tornado, né? Mas a gente tem hoje ventos em alta velocidade, chuva e tal. Mas a gente não tem ainda um sistema de resposta muito eficaz, né, quando esses eventos ocorrem. Então, a ciência está preparada, a ciência olha e diz, sabemos que vai ocorrer, mas o alerta para a população e a resposta para quando isso acontece, a resposta do poder público ainda deixa a desejar. A gente acabou de conversar com a Juliana Barros, geógrafa e professora aqui da UFG. Muito obrigada, professora. Boa tarde. Boa tarde.